14 de março de 2017. Uma terça-feira abafada, daquelas que carregam um silêncio estranho no ar. Silêncio que parece querer dizer alguma coisa. Eu era policial militar lotado na cidade de Franco da Rocha, interior de São Paulo. Tinha 17 anos de serviço na corporação. Já tinha visto de tudo: tiroteio, corpo esquartejado, suicídio, ritual de magia. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que eu vi naquela madrugada. Se você tem medo do que os olhos não veem, talvez seja melhor parar por aqui. Mas se quiser saber até onde o medo pode chegar, se acomoda, escuta com atenção, porque isso aconteceu. E até hoje eu acordo de madrugada suando frio por causa dessa noite. Era pouco depois da meia-noite, quando a central passou no rádio um chamado estranho. Movimentação suspeita numa casa abandonada no bairro Jardim Cruzeiro. O detalhe: a casa estava interditada há anos. Fui designado junto com o soldado Lima, parceiro de longa data. Sabíamos que o local já tinha histórico de rituais macabros, pichações satânicas e sumiço de moradores de rua. Mas, como bons PMs, seguimos o protocolo. Ao chegar na rua sem saída, o breu era total. Os postes apagados, nenhum som, nem cachorro. A casa era um caixote de concreto escuro, com janelas arrancadas, portão enferrujado semi-aberto e uma energia pesada. Dava para sentir que algo estava errado só de respirar o ar ali. Lima ficou no carro, eu desci com a lanterna. Dei 3 passos em direção ao portão. E aí, Joilson, começou a dar ruim de verdade. A cada passo que eu dava naquele terreno, a sensação de que tinha algo me observando aumentava. E olha que policial aprende desde cedo a ignorar esse tipo de impressão. Mas não dava para ignorar o que eu sentia ali. Parei em frente à porta de madeira podre, escorada só por 2 pregos tortos. Quando toquei nela, veio aquele arrepio que sobe pelas costas, como se o corpo estivesse avisando: não entra. Mas eu entrei. A lanterna iluminava pouca coisa. O chão estava coberto de folhas secas, garrafas velhas, cacos de vidro. Mas o que mais me chamou a atenção foi o cheiro. Um cheiro forte, enjoativo, como madeira podre misturada com ferro. No fundo da sala vi um corredor estreito. E foi aí que ouvi o primeiro barulho. Ploc! Como se algo tivesse caído lá no fim do corredor. Avisei pelo rádio. Lima, barulho estranho. Vou averiguar. Só que não houve resposta. Tentei de novo, nada. Comecei a andar devagar pelo corredor. O feixe da lanterna tremia na parede. Meus passos, antes firmes, começaram a pesar. Parecia que o chão estava mais denso. Difícil de explicar. Então ouvi de novo. Ploc, ploc, ploc. Passos, mas não eram meus e não eram de Lima. Pararam logo à frente. Eu levantei a lanterna, esperando ver alguém, mas não tinha nada. Nem sombra, nem vulto. Foi aí que a porta do fundo se fechou sozinha. Pá! E o som ecoou por toda a casa. Fiquei ali parado uns segundos, encarando a porta que tinha batido. Meu coração batia tão forte que parecia que ia rasgar o colete. Respirei fundo, tomei coragem e fui em direção ao quarto. A madeira do piso rangia alto, como se reclamasse da minha presença. Quando encostei na maçaneta, gelada como gelo, tive a impressão nítida de ouvir uma respiração, bem baixinha, do outro lado da porta. Engoli seco. Aqui é a polícia militar, gritei firme, mas só o silêncio respondeu. Abri devagar. A lanterna revelou um quarto pequeno, com paredes cobertas de pichações antigas e uma cruz de madeira jogada no canto. No centro do chão havia uma cadeira virada, como se alguém tivesse saído dali às pressas. Mas o que me travou de verdade foi o que veio depois. Um som, um sussurro, fino, arrastado, quase incompreensível. Parecia alguém dizendo: volta. Meus braços arrepiaram, a voz vinha de cima. Levantei a lanterna e mirei no teto. Nada! Mas antes que eu pudesse dar outro passo, o rádio chiou com força e a voz do Lima finalmente apareceu. Ah, sargento,
Eu tô fora da casa, tem alguma coisa errada aqui. Corri para fora sem olhar para trás. Quando cheguei no pátio, ele estava pálido, tremendo. Disse que viu uma sombra passando pela janela do segundo andar enquanto eu estava lá dentro. Só que a casa não tem segundo andar. Olhei de novo e realmente só tinha um piso. Ficamos uns minutos tentando entender. Nenhum morador por perto, ninguém por perto na rua. Registramos a ocorrência, anotamos o que vimos, mas deixamos de fora alguns detalhes. Tem coisa que não dá para explicar num relatório oficial. Nos dias seguintes, tentamos seguir a vida normalmente, mas a cabeça não deixava. A lembrança daquela casa, a voz sussurrando no escuro, a sombra onde não deveria existir. Tudo voltou à minha mente como um filme repetido, toda vez que eu fechava os olhos. Conversei com um sargento mais antigo, daqueles que já rodaram o estado todo. Quando contei onde tinha sido, ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois, puxou uma pasta velha de um armário empoeirado. Dentro, recortes de jornal da década de 90. Matéria de página policial. Título: Família desaparece misteriosamente em residência no Jardim Cruzeiro. A foto da casa era a mesma fachada, o mesmo portão torto. Na matéria, dizia que uma família de 3 pessoas, pai, mãe e uma criança, sumiu sem deixar rastros. Vizinhos relataram ter ouvido gritos naquela noite, mas quando a polícia chegou, a casa estava vazia. Não havia sinais de luta, nem rastros de fuga. Nada, como se tivessem evaporado. O mais estranho era o relato de um dos primeiros policiais que atendeu à ocorrência. Segundo ele, ouviu alguém sussurrar seu nome dentro da casa, mesmo estando sozinho. Depois disso, vários relatos surgiram, sons inexplicáveis, vultos na janela, sensação de ser observado. Aos poucos, a casa virou ponto de abandono e todos que tentaram ocupá-la saíram dias depois, alegando problemas de saúde, pesadelos ou crises de pânico. A explicação oficial? Alguns dizem que é apenas efeito psicológico, sugestão provocada pelo ambiente, que já carrega uma carga pesada. O cheiro, o silêncio, o histórico, tudo colabora para a mente pregar peças. Mas sabe, Joilson, tem coisa que nem o tempo nem a ciência consegue explicar. E quando a noite cai, eu ainda lembro daquela voz. Aquela que disse, volta! E quer saber? Eu nunca mais voltei. E você... acredita que foi só coisa da cabeça ou tem algo naquela casa que não queria ser incomodado? Comenta aqui embaixo o que você faria se estivesse no meu lugar. E se você já passou por algo estranho assim, compartilhe a sua história. Quem sabe, ela vira o próximo sussurro da meia-noite. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo relato. Se conseguir dormir, é claro.